Fala, meus queridos membros do Luta Livre na TV. Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo para vocês que são membros do nosso canal. Desde já eu quero continuar agradecendo o apoio que vocês têm dado à nossa comunidade e ao meu trabalho e quero continuar pedindo a ajuda de vocês. E uma das coisas que vocês podem fazer para nos ajudar é estar presente nas nossas lives, porque eu quero muito que a nossa live seja a maior live de luta livre do Brasil. E a gente tá batendo de frente ali com o Mike e com o Matt. Eu queria muito passar os dois, porque eu sou um cara muito competitivo. Então, se vocês puderem, estejam com a gente nas nossas lives. Sexta-feira, às 8h30 da noite para o SmackDown. Segunda-feira, às 8h30 da noite para o Monday Night Raw. Vai ser um prazer ter todos vocês nas nossas lives. Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer um react de um vídeo do Gui, lá da Somos Pro Wrestling, aonde ele avalia os dias em que esses lutadores se tornaram grandes estrelas na WWE. Então vamos dar uma olhada. Eu tenho certeza que ele vai avaliar aí quando que o lutador se tornou um mega astro na WWE. Eu estou muito curioso, a thumbnail me deixou muito curioso, porque ele colocou, já vou colocar aqui para vocês, ó. Ele colocou a Sasha Banks, ele colocou o Chris Jericho e colocou o CM Punk. CM Punk na posição da Pipe Bomb, o Chris Jericho na estreia dele da WWE e a Sasha Banks no momento que eu não sei qual é. Vamos ver o que o Gui vai falar. Vamos assistir o vídeo dele, canal muito bom. Recomendo que vocês se inscrevam. Apesar da WWE ter um longo histórico de contratar talentos incríveis só para deixá-los presos no meio do card, a empresa continua sendo a principal potência da luta livre nos Estados Unidos, especialmente quando consegue transformar alguém em uma verdadeira mega estrela. E esses momentos podem acontecer de várias formas, desde uma luta que mostrou todo o potencial de um jovem talento, até um segmento que fez o público comprar completamente a ideia daquele lutador. Então galera, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês algumas das performances e momentos que transformaram lutadores em estrelas dentro da WWE. Mas antes da gente prosseguir aí pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! British Bulldog. Antes do SummerSlam de 1992, vários membros da família Hart apareceram na TV dando suas opiniões sobre quem sairia no evento como campeão. E mesmo com o British Bulldog sendo hospitalizado pouco antes do show por causa de uma infecção no joelho, isso não impediu os dois de entregarem uma das lutas mais clássicas da história. Não foi só infecção no joelho não, tá? No dia da luta, o British Bulldog tava chapadão de droga, tá? É impressionante que essa luta, que foi considerada a maior luta da história do SummerSlam pela WWE, teve um cara completamente intoxicado lutando, e lutando em casa, tá? Na frente de 80 mil pessoas no estádio Wembley. Esse evento foi uma das raras vezes em que um grande show da WWE aconteceu fora dos Estados Unidos, e marcou a conquista do primeiro e único título intercontinental de British Bulldog. Uma coisa que eu descobri recentemente é que não era pro SummerSlam ter acontecido na Inglaterra, tá? Ele tinha uma outra localidade nos Estados Unidos que ele já estava designado para acontecer, só que a WWE fez um tour pela Europa muito bom no começo de 92, e aí o Vince McMahon decidiu mudar o lugar do SummerSlam, porque ele entendeu que de repente ele poderia encher o estádio de Wembley, e daí ele resolveu fazer o SummerSlam lá. E além disso, foi um SummerSlam que teve uma curiosidade, né? A luta pelo campeonato intercontinental foi o main event, ao contrário da luta pelo campeonato mundial peso pesado, né? O Macho Man Randy Savage era o campeão mundial peso pesado na época, mas ele não foi main eventer. A luta do main event foi Bret Hitman Hart e British Bulldog pelo campeonato intercontinental por causa de tudo que envolvia ter o British Bulldog da casa, né? Um britânico lutando por um campeonato da WWE, lutando na sua casa. E anos depois, Bret Hart revelou que teve que carregar grande parte da luta, já que British Bulldog estava lidando com alguns problemas fora do ringue, e não estava na melhor forma física no dia da luta. Jey Uso. Roman Reigns ficou 5 meses afastado da WWE pouco antes da WrestleMania 36, por conta da pandemia da Covid-19 e das preocupações com a sua leucemia, mas o retorno dele veio com grande estilo no SummerSlam de 2020, onde ele finalmente virou heel pela primeira vez desde 2014. Um dos maiores returns da história. Já conquistou o título universal no Payback, derrotando Bray Wyatt. E o primeiro rival de Roman Reigns como campeão
foi justamente o seu primo, Jey Uso, que estava começando sua jornada como lutador solo, já que Jimmy Uso estava fora da televisão. Jey Uso Isso. perdeu a primeira luta contra Roman Reigns no Clash of Champions, mas garantiu a sua revanche no Hell in a Cell, numa luta brutal com uma estipulação de I Quit Match. Essa rivalidade serviu para mostrar que Jey Uso realmente tinha potencial como lutador solo, e ao mesmo tempo ajudou a consolidar o personagem de Roman Reigns como Tribal Chief. Aqui é interessante porque eu não acho que o Jey Uso se tornou uma grande estrela neste momento. Eu acho que a WWE tentou empurrar o Jey Uso pela primeira vez como lutador de simples, mas nessa época não deu certo. Tanto é que eles voltaram a casar ele com Jimmy Uso e com Roman Reigns e surgiu a Bloodline. Eu acho que provavelmente esse momento de estrelato do Jey Uso ele tenha sido posterior àquela luta do WrestleMania 39, que ainda foi luta de duplas, mas pouco tempo depois eu acho que ele começa a se engraçar com luta de simples. E na verdade, eu acho que só depois do WrestleMania 40, eu tô tentando lembrar que eu acho que só depois do WrestleMania 40 é que ele começa a atuar como simples, lutador de simples. E aí é quando começa o movimento Heat. Eu acho que é no movimento Heat, no começo do movimento Heat, muito empurrado pelo Pat McAfee, que ele realmente se torna a estrela que ele é hoje. Seth Rollins. Tudo E? indicava que em 2014 seria um ano gigantesco para o The Shield como grupo. Eles estavam em alta com vitórias importantes na WrestleMania 30, no Extreme Rules e no Payback daquele ano. Mas o que ninguém esperava é que as lutas contra o Evolution acabariam sendo as últimas na formação original do The Shield. E na noite seguinte ao Payback, durante o Raw, Batista anunciou que estava deixando a WWE, deixando Triple H e Randy Orton sem um terceiro homem. E foi aí que veio uma grande reviravolta. Seth Rollins foi revelado como o plano B de Triple H e chocou o mundo ao atacar brutalmente os seus parceiros com uma cadeira. E nos anos de cadeirada 2014 ouvida e ao redor do 2015, mundo, né? todos os três membros seguiram carreiras solo de sucesso. Mas foi Seth Rollins quem se deu melhor naquele momento, conquistando a maleta do Money in the Bank e fazendo cash-in na WrestleMania 41, se tornando o campeão da WWE. Só corrigindo aqui, WrestleMania 31, né? Foi na WrestleMania 31, em 2015, que o Seth Rollins ganhou o Campeonato Mundial Peso Pesado, um Campeonato Mundial da WWE. Cabe ressaltar que o Seth Rollins conseguiu ser campeão mundial antes do Roman Reigns. Era pro Roman Reigns ter se tornado campeão mundial nessa luta contra o Brock Lesnar, mas aí eles fizeram o cash-in, o Heist of the Century, o Seth Rollins se tornou campeão da WWE e o Roman Reigns ele só foi se tornar campeão da WWE no Survivor Series de 2015, lá pra frente no ano, e isso depois do Seth Rollins estourar o joelho. Então você vê como é que as coisas andam na WWE. Eu particularmente concordo que o momento que o Seth Rollins se tornou um superastro na WWE foi a cadeirada que ele deu no Roman Reigns e posteriormente no Dean Ambrose, quando ele se afasta do Shield e se torna um membro da autoridade. Realmente ali foi quando o Seth Rollins estourou. Sasha Banks e Bayley. Indo para 2015, a WWE estava passando por uma grande mudança. Os fãs exigiam mais espaço e respeito no wrestling feminino, algo que a empresa nunca tinha realmente priorizado. Verdade. E quem atendeu esse chamado foi o NXT, que mostrava toda semana que as mulheres podiam sim roubar a cena, tanto quanto qualquer outra luta no card. O que tem acontecido hoje nos shows semanais, onde muitas das vezes a melhor luta é a luta feminina, já acontecia no NXT na época. E foi exatamente isso que aconteceu no NXT TakeOver Brooklyn, quando Sasha Banks e Bayley se enfrentaram e simplesmente roubaram o show. Essa luta entrou para a história como uma das melhores lutas femininas de todos os tempos. Verdade. E provou de vez que o nível das mulheres... Esse golpe da Bayley na Sasha Banks até hoje é um dos golpes mais insanos que eu já vi numa luta de luta livre feminina. E foi a Huracanrana invertida da Bayley na Sasha Banks da segunda corda, Sasha Banks se jogando da segunda corda para trás, e aí logo depois a Bayley aplica o Bayley to Belly, e aí consegue o campeonato que ela estava perseguindo há tanto tempo, né, o campeonato da NXT, e aí foi logo depois a Charlotte, a Becky Lynch e a Sasha Banks sobem pro main roster, e a Bayley acaba ficando mais uma temporada lá na NXT. estava no topo. Tanto Sasha Banks quanto Bayley se tornaram mega estrelas depois disso, conquistaram vários títulos e até chegaram ao main event de pay-per-views.
foi um verdadeiro divisor de águas no pro wrestling feminino da WWE. Kevin Owens. Vamos 2015 ver. foi um ótimo ano para os ex-lutadores do NXT. E ninguém simboliza isso melhor do que Kevin Owens. Perfeito. Ele A chegou ao estreia roster dele foi principal excelente. ainda como campeão do NXT. E já chegou causando e enfrentando John Cena logo de cara. E garantindo uma luta contra o então campeão dos Estados Unidos no Elimination Chamber. E aí, meus amigos, veio o choque. Kevin Owens venceu John Cena limpo em seu primeiro pay-per-view no elenco principal. Isso já colocou ele como uma mega estrela de cara e deixou claro que a WWE realmente estava apostando no veterano das indies. É claro que John Cena não iria deixar barato. Ele venceu Kevin Owens nas lutas seguintes, no Money in the Bank e no Battlegrounds, mas o impacto já tinha sido feito. Kevin Owens chegou grande e mostrou que tinha tudo para brilhar dentro da WWE. Aqui um detalhe interessante sobre o Kevin Owens, eu só vou discordar um pouquinho do Gui, quando ele fala que o momento que ele se tornou uma grande estrela foi quando ele venceu o John Cena limpo. Eu acho que, na verdade, isso aconteceu na estreia, no dia da estreia do Kevin Owens, quando ele vai pro ringue, ele vai para aquela disputa com o John Cena e ele arrebenta com o John Cena no ringue. Ele pega o cinturão dos Estados Unidos, joga no chão e pisa no cinturão dos Estados Unidos, levantando o cinturão da NXT. Eu acho que aquilo foi brilhante porque mostrou o quão desafiadora era a persona do Kevin Owens e foi realmente um momento que elevou ele a um patamar estratosférico. Essa foi uma fase muito boa do Cena, uma fase em que ele ajudava a elevar outros talentos. Era uma fase diferente da fase que ele enterrava talentos. Essa fase de 2015 foi uma fase, principalmente depois do WrestleMania 31, foi uma fase que ele começou a elevar talentos por meio do Open Challenge que ele fazia pelo cinturão dos Estados Unidos. Randy Orton. O sucesso do Evolution como stable foi simplesmente gigantesco. Enquanto Triple H dominava o cenário do título mundial dos pesos pesados, os dois mais jovens do grupo, Batista e Randy Orton, provaram que também estavam destinados a grandes coisas. Os dois se tornaram campeões mundiais diversas vezes, depois do fim da stable. Mas o momento em que os fãs realmente perceberam que Randy Orton seria uma mega estrela veio na sua rivalidade com Mick Foley em 2004. Com apenas 24 anos de idade, Orton encerrou a rivalidade em uma luta hardcore brutal no Backlash de 2004, enfrentando sem medo as taxinhas, arame farpado e tudo mais que o Mick Foley jogou no caminho dele. E ali ele provou que podia encarar qualquer desafio. E não demorou muito para ele assumir de vez o papel de Legend Killer, uma das gimmicks que levaria Orton direto para o topo da WWE. Eu concordo com o Gui. Eu tava tentando pensar que, não, poxa, eu tava na minha cabeça, não, foi o momento que ele foi campeão mundial, Só que o Randy Orton ele foi campeão mundial no SummerSlam de 2004, ou seja, depois desse show no Backlash. A verdade é que o Randy Orton, ele se elevou como lutador com a persona do Legend Killer, dentro ainda da stable do Evolution. E realmente essa luta dele contra o Mick Foley realmente jogou ele pro alto e fez com que ele se tornasse a mega estrela que ele se tornaria posteriormente. Chris Jericho. Jericho nunca conseguiu sair da divisão dos Cruiserweights na WCW, mesmo sendo um dos lutadores mais completos da empresa. Um dos maiores erros da WCW na história. Seu talento era evidente, mas a WCW simplesmente não via nele um nome de topo. Em 1999, Chris Jericho deixou a empresa e assinou com a WWE. Pouco tempo depois, começou a aparecer no Raw uma misteriosa contagem regressiva, deixando os fãs animados para saber o que estava por vir. E então, acabou acontecendo. Chris Jericho estreou interrompendo ninguém menos que The Rock, e os dois trocaram farpas num dos segmentos mais memoráveis da história do Raw. A estreia foi tão marcante que até hoje é lembrada como uma das melhores de todos os tempos na WWE. Jericho começou no mid-card, mas não demorou muito para provar o seu valor e se tornar o campeão mundial e main eventer da WrestleMania. Aqui vamos falar algumas coisas interessantes, né? O Chris Jericho ele não era considerado como main eventer na WCW porque a WCW estava viciada em cara grande, né? Era Hulk Hogan, era Scott Hall, era Kevin Nash, era Goldberg. E as pessoas achavam que o Chris Jericho não tinha o tamanho para ser um lutador realista. Inclusive, ele chegou a desafiar
o Goldberg várias vezes, e o Goldberg nos bastidores não aceitava lutar contra o Chris Jericho, tá? Tanto é que depois eles até chegaram a lutar já na WWE. Mas a questão é que o Jericho, quando ele foi para a WWE, ele já foi tratado como uma estrela nessa promo, foi uma das melhores realmente, se não foi a melhor estreia de um lutador vindo de outra companhia para a WWE. Tá? Então, o Jericho ele já chegou com uma estrela enorme. Em 2000, no Monday Night Raw, ele teve uma vitória pelo campeonato da WWE que foi posteriormente eliminada, porque o juiz, que era o Earl Hebner, estava numa feud com o Triple H, contou rápido, né? Mas foi uma das maiores explosões de plateia da história de um show da WWE. Assim, o público não acreditou quando viu o Chris Jericho se tornar campeão. Depois eles acabaram tirando o título dele, revertendo o título para o Triple H, e essa conquista até hoje nunca é aceita pela WWE. E depois ele teve que esperar um pouquinho. Ele ficou ali no midcard, ganhando o campeonato intercontinental, de duplas e tal, até que no Vengeance de 2001 ele ganhou o torneio, né, derrotando o The Rock e o Stone Cold na mesma noite, e ganhou o campeonato da WCW e da WWF, se tornando campeão indiscutível da WWE, o primeiro campeão indiscutível da WWF, quando ele ganhou os 2 títulos. Então, assim, o Jericho com certeza fez o cartaz dele na primeira noite, naquela disputa de promos contra o The Rock. E um outro detalhe interessante, aquele Countdown to the Millennium, ele era um countdown originalmente para a virada do milênio, para o dia 1º de janeiro de 2000, que estava todo mundo nervoso, com medo de que os sistemas de computador iam parar e tudo mais. Só que no dia em que teve a estreia do Chris Jericho, eles cortaram os dias, né? Eu acho que, se não me engano, uma semana antes eles já cortaram os dias e apontaram que o cronômetro ia zerar na semana seguinte. E aí quando chegou no dia da estreia do Chris Jericho, mostraram a estreia dele. Eu não sei se eles simplesmente aproveitaram a história do contador para colocar no Chris Jericho, ou se eles já esperavam que o Jericho fosse sair da companhia, mas eles não tinham certeza, por isso que eles estavam jogando o cronômetro para frente. Mas eles corrigiram essa data durante as semanas, e aí no dia em que o Chris Jericho estreou foi um dos maiores pops também da história da companhia. Becky Lynch. A ascensão de Becky Lynch em 2018 foi sem soco dúvidas na cara. o assunto mais comentado no mundo da luta livre naquele ano. Mesmo já sendo 2 vezes campeã feminina do SmackDown, foi durante a rivalidade contra Ronda Rousey antes do Survivor Series e tudo mudou de vez. Na época, Becky Lynch liderou uma invasão da Brand Azul no Raw, ao lado de outros lutadores do SmackDown. E durante a pancadaria, Becky Lynch acabou sofrendo uma contusão e quebrou o nariz, mas continuou firme. Só para deixar claro, essa confusão que aconteceu foi que a Nia Jax foi dar um soco na Becky Lynch e ela acertou um soco à Vera. Tá? Não era para ela ter acertado o soco à Vera, mas ela acertou o soco à Vera. Inclusive tem imagens do replay. No momento que a Nia Jax acerta a cara dela, aí ela quebrou o nariz, fez um corte no nariz, foi com essa cara aí, mas o sentimento de desafio dela, de chegar e falar, eu não tô nem aí pro meu nariz quebrado e pro sangue que tá correndo, foi sensacional na época, e isso realmente fez o cartaz dela. E as câmeras captaram a imagem marcante dela com o rosto totalmente ensanguentado no meio da multidão. E aquilo foi o suficiente para consolidar Becky Lynch como uma verdadeira durona. Essa cena foi o nascimento do The Man, personagem que mudou completamente a carreira de Becky Lynch. Com a sua popularidade explodindo e performances incríveis ao longo do ano, a WWE finalmente decidiu pela primeira vez na história que as mulheres estariam no main event da WrestleMania, com Becky Lynch no centro de tudo. Stone Cold Steve Austin. E sim, meus amigos, a luta da WrestleMania 13 pode até ser considerada melhor, especialmente por aquele raro double turn entre Bret Hart e Steve Austin. Mas se a gente voltar um pouco no tempo, o verdadeiro ponto de virada, o momento em que os fãs e a própria WWE perceberam um potencial absurdo de Steve Austin, aconteceu alguns meses antes, no Survivor Series de 1996. E durante o build-up, Steve Austin entregou algumas das melhores promos da sua carreira até então, mostrando um domínio total do microfone e da sua persona como um heel. E mesmo sendo derrotado por Bret Hart naquela noite, a luta foi fundamental para levar Steve Austin a um outro nível. Ele parecia um verdadeiro astro em ascensão, mesmo com a derrota. E dá pra dizer com tranquilidade, se não fosse essa performance no Survivor Series, talvez o Stone Cold nunca tivesse vencido o Royal Rumble em 97. E, consequentemente, aquela revanche icônica na WrestleMania 13 talvez nem tivesse acontecido.
Ok, vamos lá, vamos lá. Eu tô tentando pescar do Gui a ideia de que foi um momento quando o lutador se tornou um grande astro da companhia. Eu não acredito que foi aqui. Eu acredito que foi antes. Eu acho que, na minha opinião, o momento que o Stone Cold ele se tornou um mega astro da WWE foi no King of the Ring 96, quando ele ganhou o torneio contra o Jake the Snake Roberts. E depois, numa entrevista pro Michael Hayes, que na época se chamava de Doc Hendricks, se não me engano, posso estar enganado, ele disse que ele usou a famosa frase Austin 316 says I just whooped your ass, né? Austin 316 diz: eu acabei de chutar o seu traseiro. E essa frase ela foi tão icônica que na semana seguinte já apareceram vários cartazes na arena. Austin 316, Austin 316. Ali foi o ponto de virada. Foi ali que o Stone Cold ele começou a ganhar um pop absurdo da plateia. Ele, claro, ainda ficou no midcard um tempo. Ele foi campeão intercontinental. Depois ele fez essa luta no Survivor Series contra o Bret Hart pelo campeonato da WWE, se não me engano. Eu acho que foi pelo campeonato da WWE. Posso estar errado. Mas enfim, o fato é que foi nesse momento que o Stone Cold ele foi alçado ao posto de main eventer, né? Foi quando a WWE ela sempre fazia isso. Pegava um cara, jogava contra o Bret, se o cara colasse e fizesse uma boa luta, ele dava uma empurrada nele. E o Stone Cold aconteceu isso. Então, assim, eu acho que eu entendo o argumento do Gui, mas eu ainda acho que, na verdade, o Stone Cold se tornou uma mega estrela da companhia lá no King of the Ring quando ele fez a famosa promo Austin 316. CM Punk. A pipe bomb, O que né? ainda dá pra dizer sobre esse momento que já não foi exaustivamente analisado por várias listas e vídeos do YouTube? CM Punk já era um nome consolidado na WWE. Múltiplas vitórias no Money in the Bank, reinados como campeão mundial dos pesos pesados, mas foi com o Pipe Bomb que ele realmente explodiu de vez e entrou para a história. Naquele discurso, CM Punk despejou todas as suas frustrações com a empresa e com a forma que ele era tratado. Ele quebrou a quarta parede, falou nomes de outras promoções e lutadores que nem estavam na WWE, algo completamente proibido naquela época. E foi aí que veio o combate do Money in the Bank de 2011 em Chicago, com uma atmosfera insana e uma plateia 100% ao lado dele. E depois disso, CM Punk nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou o lutador mais popular da empresa e, por um bom tempo, o nome mais quente da luta livre mundial. Então é isso, galera. Chegamos no final do nosso vídeo. Aqui, com relação ao CM Punk, né, só pra gente terminar, tem que concordar com o Gui no sentido de que realmente, assim, o Punk, ele já era campeão mundial, né, já havia sido campeão mundial 2 vezes, ganhando o Money in the Bank 2 vezes. Ele fez 2 castinhos bem sucedidos, uma como face e uma como heel. Mas ele ainda não era visto como um cara realmente main eventer, né? Ele era tido quase como um upper mid-carder, né? Um cara que estava ali quase batendo na trave do main event. E essa promo dele foi a que alavancou a popularidade dele de vez com os fãs. E os fãs já gostavam dele, mas no momento que ele deu essa promo, ele chamou para ele o público da internet. E aí foi quando o negócio explodiu, o negócio foi pro espaço. E aí o CM Punk se tornou a mega estrela que ele é hoje na WWE. E depois, quer dizer, antes, né? Antes desse período na WWE, aquela temporada que ele passou na AEW, quando ele voltou para luta livre também, foi muito boa. Beleza, galera? Bom, esse foi o meu react sobre a lista do Gui. Se você tem alguma opinião sobre os momentos que ele falou em que os lutadores se tornaram mega estrelas, se você discorda, coloca aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E não deixe de continuar acompanhando os nossos vídeos. Novamente, agradeço muito a todos vocês que são membros do nosso canal e peço que vocês continuem nos ajudando e dando aquela moral. Não se esqueçam de participar das nossas lives. A gente quer muito se tornar a maior live de luta livre em português do mundo. A gente conta com vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio. A gente se vê na próxima. Não deixem de ver os nossos vídeos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.